Oi, meu nome é Thiago, está começando mais um Não Olhe Pra Trás e hoje é dia de relato, um relato um pouquinho diferente. Ela foi feita através de uma sonora por um áudio, pois a nossa relatante ela não tinha muito tempo, a gente super entende isso, mas ela queria contribuir para o nosso canal e então decidimos fazer nesse formato com um áudio. É uma pessoa que a gente não pode revelar o nome ainda, ela pediu para manter assim um pouco no anônimo, mas já já ela vai ter coragem, ela é uma pessoa muito tímida e ela tem um pouquinho de vergonha para se identificar. Mas não tem problema, a gente também respeita muito isso. As pessoas também do relato elas vão ser preservadas, então provavelmente na hora que ficar mudo é o nome de alguma pessoa que foi relatada, a gente vai tentar colocar um nome na frente, vamos dar um jeito para identificar as pessoas, mas não vamos expor. Essa história é muito intrigante, eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Bom dia, Thiago, tudo bem? Na dificuldade naquele Instagram, né? Mas não tem problema não. Eu vou contar um dos meus, assim, das coisas que aconteceu comigo, um relato, há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, né? Quando eu tava ali, eu moro aqui em Brasília, né? Eu moro na região aqui de Samambaia Sul e eu morava ali eu moro de aluguel, né? Então eu ando em muitas casas, né? Através desse dia que eu cheguei naquela casa para alugar, eu achei assim um ambiente meio que pesado e tal, mas a casa era muito boa, era 2 andares, o preço estava muito bom e eu e o meu marido falou, não, a gente não pode perder essa casa não. E eu ainda comentei com ele, nossa, mas aqui o ambiente é tão pesado. E era casa de 2 andares, embaixo ficava a cozinha e uma área de serviço e a garagem. Em cima, uma área, uma sala e um quarto e um banheiro. Tinha até hidromassagem, né, nesse banheiro. Era muito boa, a casa é maravilhosa. Mas quando eu chego numa casa, já sinto o peso da casa, eu sinto o ambiente, né, as vibrações. O sensitivo ele tem muito disso, né? De chegar e sentir as vibrações. O vizinho, eu não conhecia nem o vizinho da direita, nem o da esquerda. Simplesmente eu não sabia, né? Quem eram eles. Depois que eu fui para lá que eu os conheci. São pessoas até maravilhosas. A gente se mudou, né? Meu marido, ele tem um filhinho, na época tinha uns 4 para 5 anos, né? E hoje minhas filhas já são todas moças, né? Tem 3 meninas, todas moças. E eu ficava naquela agonia daquela casa. Eu gosto muito de acender, né? Incenso, né? Coloco minhas pedrinhas. Eu tenho pedras que eu coloco nos cantos da casa. Coloco sal e tal. Gosto de sal grosso, né? E continuei minha vida, né? Ia trabalhar, voltava. Para subir para a parte de cima era uma cozinha, né? A escada, tudo tinha que passar. Entrava pela área, né? Ali, colocava o carro na garagem, entrava na cozinha, subia as escadas, ia para a sala, para a área lá em cima, meu quarto e o banheiro lá em cima. E todas as noites, né? A gente ia dormir, eu escutava passos na escada. Eu me levantava e ia para a escada. E não via nada, mas sentia um peso muito grande. Nessa casa, quando eu aluguei, era de uma moça, de uma senhora. Não é muito velha não, uma moça bonita até. E eu perguntei por que, né, que ela estava alugando a casa e tal. Ela, não, porque eu tenho meu enteado e eu tenho que dividir o aluguel com meu enteado. E aí eu preciso dessa casa, né? Por isso que eu tô morando em outro lugar. Eu falei, então tá bom. Só que eu não sabia a história da casa. E assim foi cada vez mais, né? A gente conversando, a situação assim foi se agravando. E teve um dia que eu falei, chego. Eu cheguei de manhã, acordei com as minhas panelas no chão. Todas as minhas panelas que estavam no fogão foi pro chão. O meu armário aberto, como se eu não tinha animal. Na época eu não tinha animais ainda. Eu falei, gente, então tá tendo rato, tá tendo alguma coisa, porque todos os dias eu acordo ou com barulho na escada ou com minhas panelas no chão. Eu falei, chega. Fui, né? Deu mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu falei pro meu marido, não sai do quarto, que eu vou descobrir quem é que tá derrubando minhas panelas. Eu tenho que descobrir quem é. Quando eu chego na escada, quando minhas panelas começaram a cair no chão, eu falei, para, quem é você? Aí ele se identificou como... Eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, olha, eu morava aqui, você que está tomando meu espaço. Eu falei, não, você não mora mais aqui. Ele, moro sim. Eu quero saber onde que você levou minha esposa e minha filha.
Eu falei assim, não, você já percebeu que você morreu? Ele, que eu não morri não. Eu falei, morreu sim, você não vive mais nesse plano. Ficou em desespero, né, porque ele não sabia que tinha morrido. Para ele, a vida dele continuava e eu era um estranho dentro da casa dele. E eu conversei com ele, falei, aqui não é seu lugar, você precisa seguir, você tem que seguir, acabou. Ele falou assim, não, eu não acredito que eu morri. Você não pode ficar nesse plano mais. Você precisa evoluir. Ele falou assim, então faz um favor para mim. Ali naquela parede, ela é uma parede falsa. E eu preciso que você abra aquela parede para mim e tire meu revólver que tá ali atrás. E eu preciso que você tire esse revólver daqui. Porque ele parece que ele tá me segurando em alguma coisa. Eu falei assim, tá. E o que eu vou falar para sua mulher que eu tô destruindo a sua casa porque tem um artigo seu aqui dentro? Ele falou assim, nem ela sabe, mas eu preciso tirar isso daqui. E você vai tirar e vai entregar para meu filho. Eu falei assim, mas você disse que não tem uma filha? Ele falou, tenho outro, do outro casamento. Entrega para ele, para mim. Aí eu falei assim, a partir desse dia, você vai seguir? Aí ele falou, vou. Mas eu preciso que você entregue esse revólver dele para mim. Eu fui policial e eu matei muitas pessoas com ele. Eu fui policial do estado de Goiás. Meu nome é... E eu era chamado como soldado e depois eu fui para tenente. E eu acabei me aposentando porque eu tive um problema de saúde, que eu tive câncer. Mas eu preciso tirar esse revólver daqui. Eu falei, então tá bom. Faz o seguinte, amanhã eu vou abrir essa parede aqui, vou falar com meu marido. E aí a gente abre a parede, eu tiro esse pertence seu e entrego pro seu filho, tá bom? E nisso ele desapareceu naquele momento ali. Mas todos os dias eu escutava, você vai tirar meu revólver dali? E eu já tava incomodada. Foi quando eu peguei um martelo, falei, não, eu vou quebrar essa parede aqui, depois eu mando arrumar e vejo o que vai acontecer. Eu preciso arrancar aquilo ali dali. Foi quando eu peguei e comecei a quebrar e tinha mesmo a passagem do jeito que ele falou, a parede falsa. Era uma tábua pintada, né? E tinha uma parede, assim, muito fina, tipo drywall. E uma tábua que separava um buraco, assim. Parecia que tinha uns tijolos de vidro lá dentro também. Era uma câmarazinha, né? E grande, não era pequena não, cabia uma pessoa lá dentro. E eu fui puxando, né, as coisas que tinha, né, enrolada lá dentro. Depois que eu quebrei, fiz um buraco lá. E encontrei embrulhado o revólver dele, né? Era um 38 muito antigo e estava até municiado, né? Tinha algumas munições dentro dele. Foi quando meu marido falou, meu Deus do céu, eu já não aguento mais essas coisas dessa mulher. Essa mulher fala fala com fantasma, fala com espírito. E eu agora tô nesse meio, meu Deus do céu. E eu comecei a rir, né? Falei assim, você já devia ter acostumado, né? E aí eu peguei aquilo lá, liguei pra dona da casa e falei assim, olha, inventei uma história, teve um vazamento aqui, eu tive que quebrar aqui a parede e eu achei o negócio do seu marido aqui, só que eu preciso entregar pro seu filho, né? Eu falei assim, ela, não, eu não tenho filho, eu tenho uma filha. Mas o meu marido, ele tinha um filho do outro casamento. Eu falei assim, então eu preciso falar com ele porque eu encontrei um objeto aqui que eu acho que é do pai dele. E aí eles foram lá, né? E ela começou a chorar, né? Porque ela não imaginava que tinha tanta coisa lá dentro. Eu encontrei um chinelo lá dentro, um chinelo antigo, de couro, né? Achei essa arma embrulhada num pano xadrez, parecia uma bermuda. Aí eu entreguei, ela chorava muito, né, pela situação, que ela se sentia muito triste por conta do marido, né, que tinha deixado. E o filho dele começou a chorar, porque aquele revólver, ele já tinha sido entrado em perícia, né, tava uma perícia, né, de um assassinato, e ele precisava daquele para poder confirmar que os tiros não eram do pai dele, né, que morreu, né, foi levado a julgamento e o pai dele foi absolvido, né, ele já estava morto também, né, então não tinha nem como. E foi esse um dos meus relatos, né, a família ficou feliz porque ele foi e ele nunca mais apareceu naquela casa mais, a casa ficou super tranquila.